Olá, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre mindset, sobre como pensamos. Muita gente fala sobre isso, principalmente os coaches, eles vivem falando, você precisa mudar o seu mindset. Mas o que é isso? Mindset é como você pensa, como o seu cérebro está acostumado a reagir diante de situações, de palavras ou de atitudes dos outros. E você sabe como o seu cérebro funciona, como você reage a essas coisas? De acordo com o livro O Poder da Mente, Mindset, a gente tem dois tipos de pensamentos: a atitude mental fixa e a atitude mental progressiva. Vamos falar um pouquinho mais da fixa, que é o que a gente tem mais de comum por aí, né? E é esse tipo de mentalidade que a gente vai tentar mudar para uma atitude mental progressiva. Muito bem, o que é uma atitude mental fixa? É uma atitude mental onde as pessoas acreditam que seus traços, seus talentos são dons e são imutáveis, assim como os teus defeitos. Algo muito parecido com o que é o determinismo. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Isso nos impede de pensar em modificar aquilo que a gente não acha tão interessante para determinado tipo de vida ou para o nosso sucesso ou para o nosso crescimento intelectual, financeiro e pessoal também. Então, essa atitude mental fixa de que a minha personalidade é essa, porque todos na minha família são assim, porque todos no Brasil são assim, ou porque toda mulher é assim, ou porque eu tenho determinado signo e sou assim, ou porque meus pais me criaram assim, ou porque geneticamente eu sou assim, faz com que a gente não melhore, que a gente não consiga mudar e nos deixe estáticos. Ora, se eu quero um resultado diferente, eu preciso fazer diferente, eu preciso estar diferente de alguma forma. E isso é uma construção e é uma tentativa e erro, porque a gente pode mudar, ver que mudou para pior, voltar para outra atitude e assim por diante, até que a gente encontre aquilo que realmente faz sentido para a gente. Outro tópico muito importante: as pessoas com mente, com atitude mental fixa, sempre precisam provar suas habilidades, porque dão importância demais ao que o outro está pensando. Então, muitas vezes essa pessoa vai ter atitudes, essa pessoa vai ter que ter atitudes para provar que são capazes, para provar que tem valor, para provar que tem aquela determinada qualidade, enquanto seria muito mais vantajoso você simplesmente fazer aquilo que crê que está certo para conseguir chegar lá. E aí as pessoas vão te julgar, porque na verdade elas vão te julgar sempre. Mas quando você trabalha verdadeiramente por aquele propósito, por aquele resultado e está tentando fazer o melhor possível, não interessa o que o outro acha. O que interessa é o que você está fazendo, o caminho que você está percorrendo. Então, essa história de sempre tentar provar para o outro que você merece, que você é merecedor, demonstra provavelmente uma crença limitante de merecimento sua mesmo e não do outro. Porque se a gente depende da opinião do outro, da aprovação do outro para qualquer coisa, é porque tem algum problema aqui dentro. A gente precisa aprender a fazer aquilo que a gente acha correto simplesmente por estar correto. 3. As pessoas com atitude mental fixa acreditam que o fracasso é um constrangimento. Elas não aceitam o fracasso. E aqui eu não estou falando para que vocês ou para que nós achemos que o fracasso é legal e tá tudo certo. É claro que a gente vai lutar contra o fracasso. A gente vai na contramão do fracasso. Mas quando eu tenho esse medo tão grande de fracassar, quando eu me constranjo tão grandemente por causa de um fracasso, ou quando eu acabo não fazendo aquilo que eu acho que tem que ser feito, porque eu tenho medo do fracasso, eu fico estático, eu fico fixa. Então, ter atitude é não ter medo do fracasso. Quantas pessoas, quantos grandes empresários, quantos grandes atores, atrizes, cantores, quantas pessoas importantes não tiveram importantes fracassos antes? Então, na verdade, é que a gente precisa estar acostumado que tá tudo bem fracassar, porque senão esse medo vai te impedir de ter atitude. E se você não tem atitude, você não tenta. Se você não tenta, você não consegue,
porque você nem se mexeu para conseguir alguma coisa. Então pensa realmente, todo mundo que chegou lá de alguma forma teve algum fracasso ou alguns fracassos antes. Todo mundo. Para de querer ser perfeito. Medo de fracassar só vai te impedir de ter sucesso naquilo que você quer. Quarto, pessoas com atitude mental fixa querem a perfeição. Então elas nunca se sentem preparadas o suficiente. São aquelas pessoas que querem estudar e tá com tudo perfeito para começar alguma coisa, querem que a casa esteja perfeita para convidar alguém, tem que estar tudo perfeito. E quando a gente quer tudo tão perfeito desta forma, provavelmente a gente fica estático, porque a gente não consegue dar esse primeiro passo. Então, de novo, a gente não chega em lugar nenhum se a gente não dá o passo. E muitas vezes as pessoas falam, mas eu não estou totalmente preparado, eu ainda não terminei a faculdade, eu não terminei a pós, eu não terminei tal curso, eu não terminei ainda. Não importa. Muitas vezes o que você vai aprender tem que ser no caminho, tem que ser no processo. É por isso que tantos psicólogos, terapeutas, filósofos falam que o mais importante não é o chegar lá, o mais importante é o processo, porque é lá que a gente vai aprender, porque é lá que a gente vai cair e aprender a se levantar, porque é lá que a gente vai conhecer outras pessoas que vão nos ensinar alguma coisa. Então, o processo é o grande trunfo das pessoas que têm uma mentalidade, um mindset produtivo e positivo. Então, não espere estar tudo perfeito para começar. Faça o básico, comece, o processo te mostra o caminho para chegar lá. Eu tenho uma frase de um dos meus primeiros mentores, que é do Thiago Bento. Eu não sei se ele, se é uma frase de outra pessoa e ele incorporou para ele ou se é dele mesmo. Melhor feito do que perfeito. Porque se você quer a perfeição, nunca vai estar feito. Muito bem. E a próxima? Nenhuma dessas coisas que nos deixam fixo são positivas ou saudáveis, porque a vida é movimento. Nós precisamos, o ser humano precisa se movimentar. E para se movimentar, a gente precisa de atitude de iniciar, de todas as características importantes que você precisa ter para ter sucesso e êxito na sua vida. Talvez a mais importante seja a atitude, porque com a atitude a gente vai com medo mesmo, com a atitude a gente busca soluções, com a atitude a gente busca estudos, com a atitude a gente busca o trabalho, mesmo não sabendo tudo ainda. A gente pergunta, a gente se interessa, a gente conhece pessoas novas e isso gera movimento. Movimento é tudo na vida. Se você está com uma atitude mental fixa, você está parado. Sabe um gráfico do coração? Sabe quando a gente vai fazer exame do coração? A gente faz assim, pip, pip. Quando você faz pi, você tá parado, você tá morto. Não esteja morto em vida. Tenha atitude. Em uma outra, em palestras, normalmente, eu acho que tem até um vídeo aqui no YouTube sobre isso, eu falo muito do chá, que são os 3 pilares para que você conquiste aquilo que você mais quer: conhecimento, habilidade e atitude. E aí eu sempre faço uma brincadeira: pensa nos teus heróis, pensa nas pessoas que você gostaria de ter qualidades que te inspiram, né? Essa pessoa que te inspira. Pode ser um ser mitológico, pode ser um personagem, pode ser uma pessoa real, pode ser um parente, pode ser uma pessoa famosa. Pensa nessa pessoa. Quais são as principais características ou qualidades as quais você acha que foram importantes para que essa pessoa se tornasse seu ídolo? Por exemplo, se eu fosse falar, eu ia falar de Silvio Santos, porque ele é um grande comunicador, um grande empresário, uma pessoa que sempre se disse justo e honesto, que nunca escondeu nada, que nunca roubou, que nunca fraudou o governo. Então, para mim, essas características são importantes. Gostaria de incorporá-las em mim, ou se eu coloquei essas características,
se eu coloquei essas características para um herói meu, muito provavelmente eu já tenho essas características. Talvez eu não tenha conseguido ainda colocar essas características à luz da sociedade por algum motivo, mas essas características já estão em mim, porque a gente só enxerga no outro aquilo que tem dentro de si. Então você já tem as características do seu ídolo. Agora pensa nessas características. Quase todas vão estar mais relacionadas à atitude do que a conhecimento ou à habilidade da pessoa. Claro que é importante conhecimento, habilidade e atitude, mas a atitude é tão importante que ela representa, atitude mais habilidade representa 85% do esforço que você faz para conseguir determinada coisa, para conseguir chegar a um objetivo. E mais importante ainda, se a gente for considerar que a atitude é algo que, se eu não tiver, eu nem consigo ter o conhecimento, porque eu não vou me matricular num curso, porque eu não vou até o curso, porque eu não vou estudar, porque eu não vou treinar o conhecimento até que se torne uma habilidade, eu posso dizer que a atitude é realmente a parte mais importante para a gente conseguir ter o sucesso. E ter atitude é o extremo oposto da atitude mental fixa, que é aquilo que nos bloqueia. O que faz a diferença, então, não é sorte, não é nascer em berço de ouro, não é ter aptidões, ter dons, ter estudado numa escola específica, cara ou barata, mas sim ter uma atitude mental progressiva. O que é isso? É tudo o contrário do que a gente já viu. É principalmente desbloquear medos, não ter medo principalmente do fracasso, porque uma vez que eu tenho medo do fracasso, eu não consigo sair do lugar. É ter persistência e resiliência, não se importar com o que o outro diz. A gente precisa fazer com que aquilo que a sociedade diz, aquilo que o outro diz, passe por um filtro, porque eu também não vou ser leviana aqui de dizer assim, não liga para nada do que os outros dizem. Não, muitas vezes conselhos e uma visão de fora é importante pra gente, mas tudo tem que passar por um filtro nosso, porque a gente não pode confiar 100% no outro, já que a gente está falando de nós mesmos, das nossas aptidões, do que a gente quer, do nosso desejo, do nosso ímpeto. Então, passe por um filtro tudo aquilo que você ouve ou vê dos outros. Muito bem, então, o que é importante? O primeiro passo já foi dado, é saber qual a diferença entre ter uma atitude mental fixa e uma atitude mental progressiva. Mas esse é só a pontinha do iceberg, é só o comecinho para que você tenha essa atitude mental progressiva. A segunda coisa é começar a olhar a sua vida de fora. Quando você vê de fora, sem estar envolvido emocionalmente, sem estar envolvido com o seu ego, com o pensar que, não, mas eu estava certo, eu estou certo. Que é a atitude mental fixa. Quando a gente sai e olha de fora, a gente consegue muito mais ver tudo aquilo que está correto ou não e redirecionar o seu caminho. Muito importante, ter uma atitude mental progressiva dá trabalho. Dá trabalho porque você precisa pensar de fora sempre. Então você vai estar lá envolvido numa discussão ou envolvido em alguma questão onde o seu ego está envolvido ou a sua emoção está envolvida, você precisa aprender a respirar, a fazer um trabalho de olhar de fora de forma racional, parar, pensar, refletir e aí tomar a atitude que é tão importante. Então, ter uma atitude mental progressiva é uma questão de treino. É treinar, treinar até que você tenha estabilidade, mas sempre pensando no que você acredita e sempre pensando na forma como você deve fazer em primeiro lugar e em segundo lugar, tendo a atitude. Não espere tudo ficar perfeito para você ter atitude, não. Por exemplo, um vídeo. Se eu fosse parar para ficar tudo perfeito para poder gravar esse vídeo, já começaria por aí. Eu tô sem um fundo bonito, eu tô com um quadro que eu ainda não consegui pendurar aqui, eu tô de pé, eu não tô na minha poltrona, porque as poltronas estão do lado de fora, a iluminação não tá tão boa, mas tudo bem, porque eu fiz. E fazer é mais importante do que estar perfeito, porque o meu objetivo aqui é passar o conteúdo e não que esteja tudo lindo. Obviamente,
para as próximas vezes eu vou tentar melhorar o cenário. Quanto mais o tempo passa, mais a gente melhora. E sempre temos a melhorar. Então, não espere a perfeição, tenha atitude, não tenha medo do constrangimento, do fracasso, porque fracassar não é constrangimento, tanto é que você pode pesquisar qualquer biografia de qualquer grande líder, de qualquer pessoa que conseguiu chegar lá, você vai ver que não foram apenas 1 ou 2 fracassos que essa pessoa teve, ela deve ter tido aí uma história de fracassos, e é por isso, a cada fracasso que a gente tem, é que a gente tem que pensar assim, que pena, não deu certo, mas que bom, porque agora eu tenho uma possibilidade menor de errar para conseguir chegar até o meu objetivo, já que eu já errei e eu já não vou repetir este erro, tá certo? Gente, por uma atitude mental mais progressiva, com menos ansiedade, com mais foco e principalmente com mais leveza e felicidade, eu me despeço de vocês. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, dá um like, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e que tipo de conteúdo vocês querem continuar assistindo por aqui. Beijinhos!